Diante da polêmica que a gente está acompanhando sobre o quanto incomodaria o governo o fato de o PL da anistia poder livrar também figuras políticas ou que teriam coordenado qualquer tipo de ação, os presidentes do Senado e da Câmara estão costurando um projeto que poderia reduzir a pena dos condenados pelo 8 de janeiro, mas não se aplicaria sobre os políticos, as figuras do governo de Jair Bolsonaro, que também são julgadas pelo Supremo Tribunal Federal. Explica pra gente direitinho, meu amigo. Exatamente isso, Evandro, até por conta daquele princípio do direito que não existe, então não é possível retroagir a lei se for para prejuízo do réu, ela só retroage para benefício do réu, então seria mais ou menos nessa situação. O que acontece nesse momento, informação que acaba de chegar para a gente faz poucos minutos, é que realmente eu conversei com 2 assessores aqui no Congresso Nacional, existe sim essa costura por parte principalmente de Davi Alcolumbre, presidente do Senado, mas também com o apoio do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, para acabar lançando uma espécie de alternativa à anistia, uma vez que essa medida de perdão a todos aqueles participantes dos atos do dia 8 de janeiro não é bem avaliada nem por Davi Alcolumbre e nem por Hugo Mota, apesar de toda a pressão do Congresso Nacional. E aí, a medida que tem sido costurada nesse momento é justamente fazer com que, primeiro, os crimes de golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito, eles sejam autônomos, então, para que um não dependa do outro. Dessa forma, as penas não seriam somadas. Então, por exemplo, um antecederia o outro. No caso da abolição violenta do Estado Democrático de Direito, antecederia o golpe de Estado. Então, a pessoa, ela seria condenada ou a um crime ou ao outro. Então, não haveria soma das penas como houve aos condenados do dia 8 de janeiro de 2023. E também existe a possibilidade de uma criação de penas maiores para aquelas autoridades que aí sim foram acusadas de golpe de Estado. Mas, se isso acontecesse, não iria prejudicar o ex-presidente Bolsonaro, nem o então ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, nem outras autoridades que, de acordo com a Polícia Federal, também estão envolvidas, justamente, de novo, por conta daquele princípio do direito de que, então, a lei, ela acaba não retroagindo se for para prejudicar os réus. Então, haveria, por um lado, a diminuição das penas de todos aqueles que foram condenados pelos atos de vandalismo e também haveria uma nova legislação para fazer com que futuras autoridades que tentassem um golpe de Estado tivessem penas ainda maiores, mas sem prejudicar o então presidente Jair Bolsonaro e nem nenhuma das autoridades que o acompanhavam nessas questões. Portanto, Evandro, são conversas ainda iniciais e a expectativa é de que Davi Alcolumbre apresente esse texto fazendo uma espécie de diferenciação para diminuir as penas daqueles participantes do 8 de janeiro. Esse texto seja apresentado no mês que vem, no mês de maio. Evandro. Valeu, Anelli. Bom trabalho para você. José Maria Trindade, os presidentes das casas estão buscando uma maneira de baixar a fervura do assunto que envolve o PL da anistia, que tem a condução principal agora da oposição. Ou seja, esse projeto novo que estaria sendo costurado iria focar nos chamados peixes pequenos, que são as pessoas que participaram do 8 de janeiro e receberam condenação, poderiam ter a possibilidade de revisão de pena, mas isso não se aplicaria àqueles que ainda serão julgados pelo Supremo Tribunal Federal, entre eles o ex-presidente Jair Bolsonaro. O que faz com que o governo federal, de certa forma, já olhe com melhores olhos para essa proposta do que para aquela que está sendo discutida até então e que já recebeu as assinaturas para passar com urgência. Como é que você avalia esse protagonismo ou possível protagonismo de Davi Alcolumbre para tentar resolver a história? Resolver para o lado deles. Hoje eu vi uma comparação muito interessante, dizendo que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, é o Hermes da história, né? O deus Hermes, na mitologia, filho de Zeus e Maia, né, era o protetor de viajantes, comerciantes e ladrões. E ele tinha a função de levar aos mortais o que os deuses queriam que os mortais pensassem. Ou seja, era um mensageiro de Deus. Era um Deus muito esperto e que fazia ali as grandes indicações. Então, é a comparação que se faz hoje do Davi Alcolumbre, que fala com os deuses, com os oráculos
permanentes e modernos que são os ministros do Supremo Tribunal Federal. Todos sabem, no Congresso Nacional, de que haverá um projeto sobre a redução dessas penas. Como será esse projeto? Ainda não há nada, vamos dizer, cristalizado. É preciso discutir. José Guimarães, o líder do governo, foi visto com muito ceticismo e olharam de cara feia para ele hoje, diante das declarações de ontem, de que ele falou é preciso rever as penas. Os governistas entendem de que, se é preciso rever as penas, isso tem que acontecer no judiciário e não exatamente no Congresso, através de um projeto de anistia. Mas não tem outra saída, é preciso aprovar algo, até porque diante desta pesquisa que mostra que 70% dos brasileiros consideram que houve injustiças. E citando exclusivamente a Débora, aquela que passou o batom na Temis, aquela estátua que fica na porta do Supremo Tribunal Federal. Então, há um entendimento, sim, de que é preciso fazer alguma coisa. É preciso dizer que nem todos tentaram golpe, ou se houve o golpe, quem foi o líder do golpe, de que forma isso aconteceu. Há uma encruzilhada que não é só do Congresso Nacional nessa história. O Gustavo Segré, de certa forma esse projeto ele resolveria a questão do relacionamento com outros poderes. Por quê? O Supremo Tribunal Federal vê com bons olhos essa proposta porque ela não mexe com aqueles que ainda serão julgados, mas sim com a revisão de penas dos atos do 8 de janeiro. E aí o próprio presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Roberto Barroso, disse que cabe sim ao Congresso Nacional fazer esse tipo de revisão, se assim ele entender. Atende também ao governo federal porque tira o foco das figuras opositoras principais do governo federal. O ex-presidente Jair Bolsonaro, que ainda deve ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal. E baixa essa fervura que está, inclusive, e que poderia provocar, inclusive, um empacamento, entre aspas, ali da pauta por causa dessa ameaça da oposição, caso o Hugo Mota não leve a proposta à frente. Você acha que é uma solução para um problema? Você acha que existe um problema que necessitaria dessa solução? Existe um problema, não tenho dúvida nenhuma, 70% da população brasileira concorda comigo. Aliás, eu concordo com esse 70%. É muita presunção dizer que a grande maioria da população concorda com uma pessoa só. Não entendi muito bem por que o STF e o governo deveriam estar de acordo com isso. Nenhum motivo para estar de acordo ou desacordo. É uma potestade de um dos poderes da República legislar. E se está dentro da Constituição, os ministros da Corte Suprema não têm nada para apitar sobre uma questão legislativa. Essa é a questão prática, né? Absolutamente. Ou seja, se está de acordo ou não, pode estar de acordo individualmente. Eu posso estar de acordo, Piporno não, mas é uma potestade do legislativo. Agora vamos à vida real. Claro, agora, vamos na vida real. que é preocupante quando a gente, indo na vida real, toma esse assunto. E agora eu entendi para que servia uma viagem de tanta gente ao Vaticano, né? Foi a delegação mais importante, não sei se é a mais importante, a mais numerosa, não me parece que tenha sido importante. Foram namoradas de ministros, gente que não tinha nada para fazer lá, mas eram 20 pessoas que foram lá para tirar uma foto em frente do caixão do Papa. E até aí era isso, gastando o nosso dinheiro, um monte de gente. Agora parece que teve algum acordo aí, ou alguma conversa, muito provavelmente, aproveitando a viagem, dizendo, estou com essa ideia, o que vocês acham? E estavam os três poderes representados nessa viagem. Então, muito provavelmente tenham conversado sobre isso e alguém deve ter dito, pode ser. Aí o outro, tá bom, não me incomoda, então vamos aí por essa linha. É um direito do Poder Legislativo e os outros poderes não têm que apitar como de nenhuma maneira o Poder Legislativo deveria apitar nas potestades dos outros poderes. Estamos entrando num terreno muito perigoso quando alguém do Legislativo tem que fazer alguma coisa com o ok dos outros dois poderes. Isso não é república, não, hein? Você acha perigoso, Piper? Depende dos termos disso. Então é evidente que, por exemplo, como o governo também é parte interessada, é natural que o legislativo converse com, enfim, o governo, que pode apoiar ou não alguma nova ideia. Eu acho que essa ideia, pelo que eu vi aqui, ela deixa numa sinuca de bico setores mais radicais da oposição. Porque o que o projeto oferece? Ele oferece uma redução de penas para as pessoas que já foram condenadas, mas em momento algum ele vai tocar, ele
preserva os julgamentos dos chamados líderes. Sim, né? dos núcleos que são investigados pela Polícia Federal. Ou seja, o projeto não beneficiaria essas pessoas. Então, por que deixa numa sinuca de bico setores da oposição? Porque agora nós vamos avaliar qual é a intenção desses setores. Se é, de alguma forma, atenuar as condenações lá dos golpistas do 8 de janeiro, de todos aqueles, enfim, as pessoas que estavam lá há 70 dias bagunçando e tal, ou se, na verdade, esse projeto visa anistiar os políticos, os integrantes daquele governo, das Forças Armadas que de alguma forma participaram daquelas movimentações e que estão sob investigação agora. Gustavo Segré, você acha que é prova de fogo para a oposição? Para saber o interesse dela, o verdadeiro interesse? Não, não me parece. Eu gostaria de perguntar ao Piperno, por si ou por nós, duas perguntas bem simples. Claro, vamos lá. Se ele tem como atribuir que as pessoas que estavam nas praças dos três poderes, quantas delas estavam nos quartéis? Primeira pergunta. E segundo, se leu o projeto que o PL está sendo colocado aí pela oposição para determinar que parte desse projeto está tentando beneficiar o presidente. Eu ouvi da boca do presidente Bolsonaro que não era o intuito ter nenhum benefício com isso. Bom, primeiro que ele não é uma pessoa que mereça a minha credibilidade. Ele dizer isso para alguém e não vale o mesmo que uma nota de R$3. Segundo, a questão é o que ele diz e o que os seus prepostos políticos tramam no Congresso. Porque me parece que a intenção, principalmente de deputados, de parlamentares, como, aliás, o líder Sóstenes, é de anistiar todo mundo. Tá, mas você não respondeu a nenhuma das minhas duas perguntas. Claro, essa eu respondi. A outra... Não, você leu o projeto como para saber se esse projeto inclui alguma... Eu acabei de ler um resumo aqui, dizendo que a intenção é oferecer alguma anistia, redução de penas para as pessoas que já estão condenadas. Perfeito. E, de maneira nenhuma, tratar dos núcleos políticos. Perfeito, essa é a questão, mas estou me referindo ao PL que está sendo proposto pela oposição, não esse de Alcolumbre. Essa era, você já viu que tem algum benefício para o ex-presidente e para alguma outra pessoa, esse projeto que está a oposição tentando pleitear? E a resposta diria, não, eu li, não tem. E a outra questão, quantas pessoas que estão presas porque estavam na Praça dos Três Poderes estavam nos quartéis? Você tem esse número? Não tem. São centenas de pessoas que estavam lá, elas saíram lá. Inclusive, elas foram presas, na sua maioria, lá nos acampamentos. Porque no dia 8 de janeiro, não foi preso praticamente ninguém. As pessoas voltaram para os acampamentos e lá elas foram detidas. Fala, Gani. Olha só, Evandro, eu sempre defendi aqui nesse programa que era urgente, né, deixar muito claro a separação de que o PL da anistia proposto pela oposição era para beneficiar aquelas pessoas envolvidas no dia 8 de janeiro. Justamente para não ter uma interpretação de que poderia eventualmente beneficiar Jair Bolsonaro e o seu entorno. Isso aumentaria a chance do projeto passar. Então, talvez a proposição do Davi Alcolumbre seja nesse sentido, até porque 70% da população brasileira acredita, eu também acredito, assim como o Segré, que as penas foram muito exageradas. E não só 70% da população brasileira, como agora, houve divergência dentro do Supremo, Piperno. Ministro Luiz Fux. Ministro Luiz Fux. E alguns veículos de imprensa que são claramente contra Jair Bolsonaro, mas entendem que as medidas também foram exageradas. Então, um ministro, é verdade, está manifestando alguma divergência, não é nem de longe a maioria do STF. E uma outra coisa, se há muita gente que diverge, por exemplo, em relação à dosimetria de algumas penas, não é verdade que a maioria da população seja contra a condenação da maior parte daquelas pessoas. Aliás, as pesquisas também apontam que a maior parte da população está, sim, convicta de que houve uma tentativa de golpe. Então, eu falo por mim que a pessoa que cometeu o crime de vandalismo, ela deve ser julgada pelo crime de vandalismo. Agora, não me parece que uma pessoa que estava ali escrevendo com batom, e condeno essa atitude porque está fazendo um dano ao patrimônio público, patrimônio histórico, eu consiga dizer que ela estava pleiteando um golpe de Estado. Ora,
Qual é a diferença, então? Um exercício lógico. Ela viajou, da Débora, olha só. Ela pegou qual ônibus, viajou só para pintar com então, batom. Piperno, a pessoa que estava do lado da Débora e que não usou o batom, essa pessoa foi absolvida. E por que a Débora foi? Só por conta do... pessoa foi absolvida. Não, mas tinha um monte de gente que não entrou. Não, mas você teve um monte de gente que não entrou e que não foi julgada pelo crime de golpe de Estado. Então, por que apenas a Débora, só por conta que ela escreveu com o batom, que ela foi não julgada? Entrou nenhum dos... Então, exatamente. Então, aquelas pessoas que também estavam do lado da Débora, um exercício lógico, elas também não deveriam ser, então, julgadas? Essas pessoas aceitaram os acordos de não persecução penal, que já livraram, aliás, mais de 600 acusados.